Boa noite, irmãos. Que o mundo possa saber, né? Que o Rei Jesus aqui está. Através da nossa vida, através do nosso falar, através do nosso glorificar. Que o mundo possa saber isso, né? Que o Rei Jesus está conosco, né? Ele que nos guia, Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que nos sustenta, Ele que nos dá tudo o que nós precisamos, né? Eu me esqueci de falar domingo, mas estava desde domingo a nova mensagem ali na secretaria, debate sobre línguas. Talvez alguns irmãos viram passar ali, pegaram, né? Mas eu me esqueci de falar, né? Você tá com um gravador já meio falhando já, né? Imagina quando ficar velho, né? Mas está ali à disposição dos irmãos, né? A escritura nós vamos ler São João capítulo 2. Antes nós vamos orarmos. Temos pedir oração pela irmã Lucimara. Lucimara é filha do irmão Nilo, que está hospitalizada ali em Porto Alegre. Ela estava aqui conosco na vigília, né? A doença que os médicos também não estão conseguindo saber o que é. Também para a irmã Thaís Bueno, sobrinha do pastor Alberi, também ela tem pedido que nós orássemos por ela. Também, outra também com uma doença também estranha, tem parecido muitas coisas estranhas nesses últimos tempos, né? E também pelo irmão Rafael, ali, meu sobrinho. Também o Monatan andou caindo ontem, né? Já está melhor, Monatan, pela graça de Deus, né? Se machucou, mas cremos que Deus já está operando, né? Soberano Pai, Deus de amor, Deus de verdade, Senhor, nós viemos diante do Senhor, em primeiro lugar, lhe agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos que nos traz a cada dia, Pai. Ó Deus, pela Tua presença em nosso meio, essa atmosfera tão gostosa que está aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, derramando a Tua unção sobre cada irmão, sobre cada irmã, derramando o Teu Espírito Santo sobre a Tua palavra agora também, Senhor. E, Senhor, nesse momento, debaixo dessa unção, nós oramos pelos nossos irmãos, Pai. Pela irmã Lucimara, ali, Senhor, que está hospitalizada. Pela irmã Thaís Bueno, Senhor. Também, Senhor, pelo irmão Rafael. Que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia sobre cada um, Pai. Também sobre o irmão Natan, Senhor, cremos que o Senhor já está operando, cicatrizando onde foi machucado, mas o Senhor continue, Senhor, estendendo a sua mão sobre o nosso irmão, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Então, São João capítulo 2, verso 1 ao 5. Lembrando que esse final de semana, né? Final de semana de Santa Ceia. E como os irmãos atrasam os filhos um pouquinho mais cedo para a escolinha, então dá para iniciar aí umas 20 para 6, né? 15 para 6. Já dá para iniciando, né? São João capítulo 2. Do 1 ao 5. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Nós queremos tomar como base essa frase aqui, né? Fazei tudo quanto ele vos disser. Pai bendito, temos lido a Tua palavra, que Teu Espírito Santo
desça sobre a tua palavra e vivifique ela em nossos corações, Pai. É o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos possam tomar vossos assentos. Agora, a sorte desse noivo, né? Que ele não esqueceu de convidar Jesus. Porque ele passaria a maior vergonha. Porque naquele tempo, o principal da festa era o vinho. E se faltasse o vinho no meio da festa, como faltou, isso era vergonhoso para quem estava fazendo aquela festa, né? Dando aquela festa. E na verdade o vinho faltou. Mas Jesus estava ali. Ele tinha sido convidado. E todos nós sabemos que o vinho, ele representa o estímulo da revelação. E é algo que nunca pode faltar em nossas vidas. É o estímulo da revelação. Porque quando você tem revelação, você tem estímulo. Você adora a Deus com estímulo, porque você sabe o motivo da sua adoração. O porquê você está adorando. Porque você tem revelação de quem você era e quem você é agora. Deus te dá a revelação, né? Então veja nessa festa, ali estava a mãe de Jesus, mas também foi convidado Jesus, como no verso 2 aqui, foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então, a importância de convidar Jesus para todas as coisas. É convidar Jesus para o seu casamento, é convidar Jesus para o seu trabalho, é convidar Jesus para tudo que você for fazer, né? Convide Jesus. A única maneira de você nunca passar vergonha é convidando Ele. Porque Ele estando junto, você não passa vergonha. Os discípulos iam passar vergonha naquela noite, ele que viu aquela tempestade, se Jesus não estivesse no barco. Embora eles eram homens experientes, mas iam passar vergonha, o barco ia fundo. A experiência deles não ia valer de nada, mas Jesus estava ali dentro. Embora estava dormindo, mas ele estava ali. Na hora certa eles puderam chamar Jesus, né? Então, nunca ande sem Jesus, nunca saia sem Jesus. Eu lembro de uma história, né, de uma família que veio visitar seus parentes, lá para fora, e ali veio o filho, nora, os netos daquela senhora onde eles foram ali visitar, e na hora de ir embora, aquela velha mãe disse a eles que Jesus vá com vocês. E aquele rapaz, ele disse: não, mas não tem lugar no carro para Jesus, já está cheio o carro, só se ele for do porta-mala. Saíram. E na viagem sofreram um terrível acidente. E a única parte do carro que ficou inteira foi o porta-mala. Porque era só o lugar que eles deram para Jesus. Só deram o porta-mala de lugar para Jesus, só o lugar que ficou inteiro do carro foi o porta-mala. Porque foi o único lugar que foi dado para Jesus, o porta-mala. Talvez se eles tivessem reverência, ele disse: sim, mãe, ele é bem-vindo para ir conosco. Ele é bem-vindo para ter o controle da direção do veículo. Eles até podiam ter se acidentado, mas talvez não acontecesse nada dentro do carro, né? Mas veja a forma que eles agiram, né? Mas esse noivo, ele convidou Jesus para o seu casamento. Quando você convida Jesus para o seu casamento, as coisas dão certo, é diferente, né? Então devemos convidar ele para todas as coisas. Mas agora, só o convidar? Esse rapaz que eu falei da história deu lugar. Ele deixou Jesus no carro, mas lá no porta-mala. Se ele quiser, que ele vai no porta-mala.
Só o convidar não é o suficiente. Temos que estar disposto a fazer tudo quanto Ele nos disser. O que adiantaria Jesus também estar naquela festa se eles não estivessem dispostos a fazer o que Jesus mandou eles fazerem, ele encher aqueles talhos de água, 6 talhos de pedra, que era de colocar água para as purificações. E o que adiantaria Jesus estar naquela festa se eles não fizessem o que Jesus falou? Muitas pessoas convidam Jesus, Jesus vem para o meu casamento, vem para morar no meu lar, vem, mas às vezes nós não obedecemos o que ele diz, né? Mas fazei tudo quanto ele vos disser. Esse foi o que a mãe de Jesus disse aos serventes ali. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Não interessa o que ele vai pedir, mas vocês façam. Vocês vão ver que a coisa vai dar certo, né? Veja aquele homem, Simão, ele convidou Jesus também para aquela festa. Era uma grande festa que ele estava dando, como desmembrando a mensagem orgulho ali, foi convidado ali o prefeito da cidade, homens importantes, e ele convidou Jesus também para a festa, mas ele não estava disposto a deixar Jesus ter o controle daquela festa. Ele não estava disposto a ouvir o que Jesus tinha para dizer. Quando Jesus chegou, ele nem o recebeu. E ali tinha um lacaio, né, para lavar os pés dos convidados, porque naquele tempo eles caminhavam em estrada de chão, era o meio de transporte, né, as pernas, né, os pés, e chegava ali tudo empoeirado. Então o anfitrião da festa colocava alguém ali para lavar os pés dos convidados. Mas quando Jesus chegou, não foi nem recebido, não foi lavado os pés dele, não foi colocado perfume nele, deram um cantinho escondido, talvez, para que ninguém enxergar ele. Estava ali para quê? Para zombar apenas de Jesus, da forma que ele estava. Foi convidado. Mas aonde deixaram Jesus? Deixaram daquela forma, né? Quantas pessoas convidam Jesus, mas deixam ele de lado. Agora tem uma coisa, Jesus não rejeita convite. Se você o convidar, ele vai estar presente. Esse noivo convidou Jesus, lá estava Jesus. Simão convidou Jesus, lá estava Jesus. Só que nessas bodas ele estava disposto a fazer tudo quanto ele falou. Agora lá na casa de Simão, ele estava ali e convidaram ele para quê? Para servir de zombaria para os demais. Então, nós temos que ver qual o motivo que estamos convidando ele. É para ele ter o controle de nossas vidas? Ou apenas, somente, eu convidei Jesus, mas às vezes deixei ele de um canto, né? Então veja, depende do motivo que você está o convidando, né? Oxalá que possamos convidar ele para ter o controle de nossas vidas, né? Para ele fazer morada em nosso ser. E irmão Brana fala a mensagem: fazer tudo o que ele vos disser, parágrafo 19, ele diz: isso ainda é um bom ensino hoje à noite. Tudo o que ele vos disser, fazei-o. E se tem um tempo que Deus tem falado, é nesse tempo, irmãos. Nesse tempo Deus tem falado de muitas formas. Era de muitas maneiras. É culto após culto. O Espírito Santo tem nos falado às vezes nos nossos corações também. Deus usa outras pessoas para falar. Se tem um tempo que Deus tem falado, é nesse tempo. Ainda quando vindo para cá, nós estávamos falando ainda sobre Noé, né? Ficou 120 anos pregando. Ali Deus só tinha a voz de Noé para falar para aquele povo. Mas hoje Deus fala culto após culto. Deus usa pessoas para falar.
Ele unge através do seu Espírito Santo. Então, se tem um tempo que Deus tem falado, é nesse tempo. Mas parece que às vezes quanto mais Deus fala, parece que às vezes menos no ouvido nós damos, ficar costumeiro, né? Aí eu fulano falando. Sempre lembre-se, Deus sempre está falando. O irmão Branham diz que se você lê uma escritura, por menor que seja, da Bíblia, e não ver Deus falando com você, volte e leia novamente. Porque Deus fala com todas as escrituras, né? E quanta escritura tem na palavra, né? Quantas mensagens nós temos e Deus continua a falar. Então, o irmão Branham disse, é um bom ensino hoje à noite. Tudo que você fazer, se ele disser, prepara-te para morrer, então prepara-te. Porque nós não sabemos o dia, né? Que Deus vai nos chamar. Mas certo é Deus avisa. Deus já avisa para botar a casa em ordem, né? Deus não falou para Ezequias? Prepara-te, coloque a tua casa em ordem. Então tudo que ele você fazer, se ele disser prepara-te para morrer, prepara-te. Se ele disser que você vai ficar bem, creia. Se ele disser que você está curado, você está, porque foi ele que disse. Tudo que ele disser, faça-o. Descrer é pecado. Descrer na palavra é pecado. Obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque muitas pessoas fazem sacrifício. Hoje, 1º de fevereiro, muitas pessoas estão fazendo muitos sacrifícios para ir até lá uma estátua que eles deram o nome de Iemanjá. Muitos vão a pé, de pé no chão. Percebendo do que eu estou falando, porque onde nós morávamos ali em Rio Grande, nós via sempre no dia 1º pessoas passando a pé, vindo ali da Quinta para ir até o cassino a pé, para pagar promessas para uma estátua. Mas nós adoramos um Deus vivo, né? Mas sacrifício eles fazem. Eles fazem sacrifício, mas não obedecem a palavra. Agora Deus nos deu o privilégio de nós obedecer. Amém? Deus nos chamou para obedecer a Ele. Obedecer é melhor do que o sacrificar. É claro que nós também temos que oferecer sacrifício ao nosso Criador, né? Aleluias. Mas obedecer é melhor do que o sacrificar. Em São João capítulo 9, versos 6 e 7. São João capítulo 9. Aqui, quando Jesus esteve diante daquele cego de nascença, São João 9, verso 6. Podemos desde o verso 1, São João 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Passou aquele lodo que ele cuspiu na terra, fez um lodo ali e passou aquele lodo nos olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo.
Agora, se é que Jesus não tinha poder para colocar as mãos sobre aquele cego, não precisava nem colocar as mãos, ele podia dizer, veja, e ele viria. Ele podia falar com a natureza, ele falava com o vento parava. Ele podia dizer àquele cego, veja, e ele veria. Mas Jesus queria ver se ele ia obedecer, se ele ia fazer conforme ele tinha dito. Então ele fez aquele lodo, cuspiu na terra, fez aquele lodo, passou sobre os olhos daquele cego e disse a ele, vai ao tanque de Siloé e te lava lá. E quando o homem fez, aquele cego fez, ele voltou vendo. Porque ele obedeceu. Ele fez conforme Jesus falou. Quando nós fazemos conforme ele fala, as coisas dão certo. Dá certo as coisas. Aquele homem podia sair, ficar dizendo, mas o que adiantou? Eu encontrei Jesus e agora passou um lodo nos meus olhos e eu continuei cego. Se ele não obedecesse, ele ia continuar cego. Não adianta ter encontrado com Jesus, quando as pessoas encontram com Jesus. Deus se manifesta, desce a sua presença, e às vezes não serve de nada porque não obedecem. E obedecer é melhor que o sacrificar. Mas aquele homem ele foi até o tanque. Ele não ficou enojado daquele guspe que Jesus fez, aquele lodo que colocou nos seus olhos. Ele não ficou enojado disso, não, ele foi até o tanque. E se lavou, e os seus olhos se abriram. Por causa da obediência. Irmãos, a obediência, ela traz vitória. A obediência traz cura. A obediência traz bênção. A obediência traz sobrenatural. Aleluias. Em Lucas capítulo 5, verso 4. Então, Lucas capítulo 5, verso 4 em diante. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele está fazendo conforme Jesus falou, né? Sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe. Mas o mar não estava para peixe. Tinha passado a noite lançando rede por todos os lados e não tinha peixe. A lua não estava boa para a pescaria. Porque quem trabalha em pescaria sabe, depende até da lua. E a lua não estava boa. Mas quando Jesus está, irmão, quando Jesus fala, não interessa a lua, não interessa se é tempo de escassez, não interessa se é o tempo que seja, Jesus abre portas na porta. Quando você obedece, aleluias. Não era tempo de fartura no mar, mas quando ele fez sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro não estava outros para estar dizendo, não é mais agora sobre a minha sabedoria que eu vou lançar a rede. Até aqui eu lancei sobre a minha sabedoria, onde eu achava que tinha peixe. Mas agora é sobre a tua palavra. E quando ele fez isso, o que aconteceu? E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. De tanto peixe. Da onde saiu tanto peixe? Ele é criador. Quando Deus quer te abençoar, Ele abençoa. Agora tem que fazer conforme a sua palavra. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. Tiveram que pedir ajuda de tanto peixe que era. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase a pique. Os barquinhos quase não aguentaram de tanto peixe que tinha. Irmãos, Deus é um Deus de fartura, irmãos. Deus não é Deus de miséria.
Deus é Deus de fartura. Quando Deus mandou Moisés ferir a rocha a primeira vez, e a segunda vez era só falar, né? Mas a primeira vez, jorrava ali uma quantidade grande de água. O irmão Branham diz, eu fico nervoso em ver esses desenhos que fazem de Moisés lá e o povo com uma canequinha. Não precisava de canequinha, era uma fonte jorrante de água, porque Deus é um Deus de abundância. Nós que limitamos dele, né? Veja, ele não deu ali para contentar aqueles discípulos, ali uns 2 quilos de peixe, eles já ficariam felizes com 2 quilos, não tinham pegado nada, 2 quilos já era lucro. Quantos quilos será que foi, né? Que um barco não deu. Aleluias! Louvado seja o Senhor, né? Esse Deus é Deus de maravilhas, irmãos. Deus não deu-lhe 2 quilinhos de peixe, não. Encheu-se 2 barcos e era tanto peso de peixe que o barco estava quase afundando de tanto peixe. Às vezes nós limitamos Deus, fazemos Deus pequeno, mas Deus não é pequeno, Deus é grande. Ele é grande! Aleluias! Louvado seja Ele, né? Mas agora precisou de obediência de Pedro. Agora se Pedro ficasse se retucando, mas Senhor, eu já... Não adianta, eu sou homem experiente, eu conheço o céu, eu sei que pela lua, o jeito que está a lua, não vai dar peixe. Mas não ficou teimando, não, mas... Nós passamos a noite lançando o rei, mas agora sobre a tua palavra nós vamos lançar novamente. Agora é sobre a tua palavra. Agora ele está em obediência à palavra. E quando estamos em obediência à palavra, o sobrenatural acontece. Algo acontece quando estamos em obediência. E o que estamos fazendo aqui nessa noite? Estamos em obediência à palavra. Porque ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei também no meio. Aonde estiver o corpo, eles se ajuntarão às águias. O que é o corpo? É a palavra. E nós estamos aqui em obediência. Por isso nós cremos que ele está aqui presente, né? Porque ele foi convidado para estar aqui. Aleluia, mas quando há obediência. Veja Naamã, irmãos, ele recebeu a sua cura por causa da obediência. Porque se ele não tivesse obedecido, ele voltaria para a terra da Síria leproso. Quem tinha feito um grande quadro na sua mente, ele achou, quando eu chegar lá, o homem de Deus vai vir ao meu encontro e vai colocar as mãos sobre mim e vai rogar o seu Deus e eu serei curado. Eliseu nem apareceu para aquele leproso Naamã, aquele general sírio. Eliseu nem apareceu, mandou o seu servo lá, mandou o seu moço, vai lá e diga para esse general sírio que ele vá até o Jordão e mergulha 7 vezes. Na hora ele ficou assim. Será que não tinha águas melhores lá na minha terra? Damasco? Será que não tinha lugar melhor lá para me banhar do que me banhar nesse Rio Jordão, Rio Lamacento? Mas ali o seu servo, né, o servo daquele general, disse, mas meu senhor, se o homem de Deus tivesse pedido algo difícil, tu não faria? Ele pediu algo tão simples. Aí ele, sabe o que é mesmo? Eu vou fazer o que ele mandou. E às vezes a nossa bênção, irmãos, está dependendo disso. Da nossa obediência, fazer o que ele manda, não o que nós pensamos. Aquele general sírio, se voltasse para Damasco e se mergulhar no Jordão, ele podia mergulhar lá nos rios deles, lá que eram águas cristalinas? Podia mergulhar 7 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, que não ia adiantar nada. Porque Deus mandou no Jordão. E nós temos que fazer conforme Deus manda, né?
Mas no início ele não queria por causa do orgulho, e às vezes nós não obedecemos a Deus por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. Mas quando nós deixamos o orgulho de lado e obedecemos a Ele, quando Ele deixou o orgulho de lado, mergulhou 7 vezes, quando Ele voltou na 7ª vez, a Bíblia diz que a sua pele se tornou como de uma criança, tão macia, pura, sem nenhuma lepra. Aquele homem ficou tão feliz. Ele levou até um punhado de terra lá de Israel para levantar um altar a Deus para adorar ao Senhor. A Deus, né? Aleluia. Nós vamos encerrar aqui, voltando aqui na escritura que nós começamos, né? Em São João capítulo 2. No verso 6. E estava ali, São João 2,6. E estava ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até cima. Veja, aqueles homens que foram encher, eles creram. Eles fizeram conforme mandou, encher até em cima. Mandou encher, então vamos encher. Mas o que tem a ver água com vinho? Parece que não tem nada a ver, né? Mas o que tem a ver é a obediência, irmãos. Encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora. Tirai a água, né? Dessas talhas. Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado a água, somente os serventes que sabiam. Chamou o mestre-sala ao esposo, chamou ali o noivo, né? E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aleluias. Veja que Jesus quando ele faz mesmo. Ele faz melhor. Veja que era o costume deles oferecer o vinho bom primeiro, depois já estavam mais para lá do que para cá, e vai qualquer coisa, né? Mas Jesus é diferente. Ele não fez um vinho ruim, não. Ele fez o melhor vinho que já existiu. O melhor vinho que já existiu foi aquele que Jesus fez, que transformou da água. O mestre-sala ficou espantado, né? Aleluias. De tão bom que era aquele vinho. O que Deus faz deixa nós às vezes de boca aberta, né? E quando Ele faz mesmo. Ele não faz coisas mal feitas, não. O homem faz coisa mal feita, mas Deus nunca faz coisa mal feita. O que Deus faz é perfeito. Aleluia, o que Deus faz é perfeito. Então, se você crê que Ele te chamou, Ele vai te aperfeiçoar. Você acha que Ele te chamou para você ser meio cristão? Não, Ele te chamou para ser perfeito. Ele vai te aperfeiçoar. Ele vai dar o seu espírito para você. Ele vai te conduzir, aleluias. Porque Deus não faz nada meia boca, não. O que Deus faz perfeito. Mas nós temos que fazer conforme Ele manda. Vamos orar? Está disposto a fazer o que Ele manda? Amém? E se você está disposto a fazer o que Ele manda, Ele vai te abençoar. Ele vai te conceder o que você precisa. Aleluias. Eu creio que aquela farinha e aquele azeite que foi multiplicado ali na casa daquela viúva de Serepta era a melhor farinha que já existiu. O azeite era o melhor azeite que já existiu. Porque quando Deus faz, Ele faz bem feito, né? A irmã Maria Clara pede oração por ela e sua família. Nós vamos orar também pela nossa irmã. Pai soberano, muito obrigado, Senhor, pela sua presença neste lugar.
E eu creio, Senhor, que o Senhor estava aqui presente, honrando, Senhor, a cada um de nós que nos vemos aqui em obediência à Tua palavra. Nós estamos aqui em obediência à Tua palavra, Senhor. Como aquela igreja foi até o cenáculo, em obediência à Tua palavra. Porque o Senhor disse para eles que esperassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, em obediência à Tua palavra. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Não veio ninguém aqui porque eu estaria aqui, mas é porque o Senhor estaria aqui. E por isso que Teus filhos estão aqui, Senhor. Por isso que nós sentimos a Tua presença. Por isso que eu creio que o Senhor tem nos abençoado aqui nesta noite. Porque onde o Senhor está, ali há a bênção, ali há a cura, ali há a transformação de vidas, ali há renovo onde o Senhor está, Pai. E nós sentimos a Tua presença neste lugar, Pai. Há uma atmosfera aprazível neste lugar. Por isso que eu creio, Senhor, que não vai sair daqui ninguém enfermo, não vai sair daqui ninguém em necessidade, porque o Senhor está presente neste lugar. E quando onde o Senhor está, milagres acontecem. O Senhor opera onde o Senhor está, Senhor. Oh, bendito Pai, que está se pedindo oração pela nossa irmã e pela sua família. A irmã Maria Clara pede, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia sobre a tua filha, Senhor, e sobre a sua família, Senhor. E seja que for que ele esteja em necessidade, que o Senhor possa alcançá-lo, Pai. Porque o Senhor é um Deus que abençoa o teu povo, Pai. Abençoa cada um de teus filhos que estiverem em necessidade, como nós oramos no início aqui, Senhor, da pregação, Pai. Pela irmã Lucimara, nós rogamos novamente. Também pela irmã Thaís, Senhor. Também, Senhor, pelo irmão Rafael, pelo irmão Isaac. Oh, Deus eterno, que o Senhor entre em cena, Pai. Faça um milagre na vida de teus filhos, ó Pai. Pois o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus de poder. O Senhor é um Deus que opera. O Senhor é um Deus que manifesta a tua glória. E o Senhor não faz nada por metade. Tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. Oh, Senhor, estenda a tua mão de misericórdia. E se mais alguém entrou aqui esta noite em necessidade, que cada um possa ir levando a sua bênção, levando a sua vitória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estenda a tua mão.